Senhor Jesus, nos dá, Senhor, a capacidade, Senhor, de falar de Ti, Senhor. Unge os nossos lábios, os nossos ouvidos. Ó Pai Santo, fala, Senhor. O Teu desejo é falar, Senhor, com Teus filhos. Senhor, o Senhor é o nosso pão de cada dia. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Ó Senhor Jesus, agora, Senhor, nos alegra com a Tua palavra, Senhor. Nos dá segurança e conforto. Ó Senhor Jesus. Amados, nós estamos com uma mensagem que já vem umas 3 semanas, a gente abordando, que é a questão da fé. A nossa estrutura de salvação, a nossa estrutura como cristão, ela está relacionada totalmente com a fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se há uma coisa que é impossível para você agradar a Deus, é você agradar a Deus sem fé. E agora a gente vai procurar entender o que é a fé. Que fé é essa que é impossível agradar a Deus sem ela? É bom de saber, né, irmãos? Imagina, algo que você diz que, eu tenho fé, tem tanta gente que diz que tem fé, mas essa fé, ela realmente tem uma estrutura, ou é uma fé solta? Nós temos que aprender isso, nós temos que compreender isso, desfrutar do Senhor isso. É muito importante para a nossa carreira cristã. É tão importante que ela está entre a morte e a vida. Se a gente não compreender o que é fé, você pode passar a sua vida todinha congregando, orando, e não vai alcançar nada da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Jesus, eu quero ver com os irmãos em 1 Tessalonicenses, ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Preste bem atenção, irmãos, porque nós temos aqui cerca de 20 a 25 minutos só de mensagem, e depois vamos compartilhar breve, de uns 10 minutos. E esse momento, todos os momentos da reunião é importante, mas esse momento é o mais importante. Se a gente não sair daqui constituídos, a gente não vai ter como andar adequadamente na presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero compartilhar com os irmãos 3 palavras aqui, que diz que diante de Deus, do nosso Deus e Pai, da operosidade. É uma operação, é algo que vai nos mover, é algo que vai ter uma ação contínua em nós. Quando Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Tessalônica, ele está falando que era necessário eles ter isso: a fé, o amor e a esperança, que é uma estrutura das nossas vidas. Fé, amor e esperança.
E nenhuma delas pode ficar de fora. Porque dentro da fé está o amor. E dentro do amor está a esperança. E dentro do amor está a fé. Está a esperança. E a esperança tem o amor. Então, como também tem a fé. Então elas são homogêneas. Elas estão entrelaçadas entre si. É uma estrutura. Só que para ter essa estrutura, Paulo fala uma coisa aqui interessante, que ele diz assim: da porosidade da vossa fé, da abnegação. A abnegação de quê? Do amor. E essa palavra aí vai nos dar agora um norte. Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo nos conquistou. Amém? Ele disse que o amor de Cristo nos constrange. Esse amor foi uma prática. Não foi só um falar. Nós ouvimos, né, irmãos? Tantas pessoas dizerem, né? Te amo, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Outros dizem, eu amo minha esposa, eu amo meu esposo. E por aí vai, eu amo meus filhos. Mas esse amor, ele não é apenas com palavras, mas principalmente com atitude. E atitude requer abnegação. O Senhor Jesus Cristo, Paulo fala que ele se aniquilou, ele se esvaziou, ele é Deus, mas se tornou homem, e se tornando homem, ele não quis os atributos de Deus. Veja que ele sempre roga o Pai, ele coloca o atributo para o Pai. E nesse relacionamento, ele faz isso para que, nesse esvaziamento, aniquilamento, ele viesse a nos conquistar, irmãos. Através dessa atitude, o Senhor nos conquistou. Então, o amor, ele não é só com palavras. O amor requer atitude. E o amor, ele é provado. Vocês sabem que o homem foi danificado. Os irmãos sabem disso. O homem tinha tudo de Deus. Mas para ele ainda não era tudo. Deus entendia que era tudo. O que nós precisamos, irmãos? Para Deus, nós só precisamos dele. Vou repetir. O que é o tudo? Para Deus, o tudo nosso é ele. Porque para Deus, o seu tudo é nós. A palavra de Deus diz lá em João que quando perguntaram sobre nós, Jesus Cristo disse o quê? Vocês são o tudo de Deus. As ovelhas. Porque ninguém ia morrer, irmãos, por coisas pequenas. Ninguém ia morrer por coisas pequenas. Você pode se achar um pobre coitado. Você pode até ter problema depressivo. Você pode ter sido abandonado. Você pode ter sido até humilhado. Mas diante de Deus, você é a obra-prima de Deus. Infelizmente, irmãos, nós fomos danificados e a nossa mente diz ao contrário. O Espírito diz que você é um vencedor. O Espírito diz que você é mais do que vitorioso. Mas a sua mente, cheia de rancor, cheia de problemas, ela oprime você para baixo. O apóstolo Paulo diz que é uma lei. Da mesma lei que existe, irmão, da gravidade. Ó, não é? Soltou, desce, é uma lei. Assim é o pecado que está em nós. Ele puxa a gente para a terra, puxa a gente para baixo. E agora, a gente poderia dizer, e agora, irmãos? O que fazer se é uma lei? Tudo bem, é uma lei. Porque o salário é a morte. Está escrito, o salário do pecado é a morte. Então nós somos condenados. Porém, aí entra Deus. Entra Jesus. Entra Jesus na parada. Que o inimigo, ele sabia que isso ia acontecer, mas não sabia como isso ia acontecer. Lá em Gênesis, irmãos, capítulo 5, capítulo 3, versículo 15. Quero novamente falar sobre esse assunto.
Diz assim, isso diz respeito à nossa fé, viu, irmão? Gênesis 3,15. Quando o homem foi danificado, quando o homem foi contaminado, ele estava sem solução, ele estava sem vida. Deus estava triste. E o Senhor diz algo aqui. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, falando sobre a serpente, que é o Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometeu que aquela serpente representada, que ali era Satanás, o Senhor ia pisar sua cabeça. Mas ia pisar a cabeça da serpente para quem? Para quê? Para restaurar novamente o homem. Mas essa restauração não ia ficar barata para Deus. Disse que essa serpente ia morder o quê? O calcanhar. Ia morder o seu calcanhar. Senhor Jesus. Mas o Senhor desistiu de nós? Apesar da serpente morder o calcanhar do Senhor, o Senhor não desistiu de você. Apesar do Senhor saber do que ele ia passar, mas ele não desistiu de você. Ele sabia muito bem quem era a serpente e sabe muito bem quem é você e quem sou eu. Por isso que o Senhor veio. Porque sabe o valor que nós temos diante do Senhor, irmãos. Então tire esse espírito de você, esse espírito ruim, esse pensamento ruim, colocando você como um pobre coitado, como uma pessoa que não tem solução. Não, você é mais que vitorioso, porque o Senhor venceu naquela cruz, venceu e ressuscitou. Essa ação nos torna filhos de Deus, restaurados, amados. Nós estamos agora de novidade de vida. A nossa mente postada em coisas negativas e o nosso espírito agora em conflito com a nossa mente. A palavra de Deus diz que há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne falando não, não, e o espírito sim, sim. Deus é com você, o Senhor é contigo, o Senhor nunca vai te abandonar. Oh Senhor Jesus. Irmão, existe uma passagem, capítulo 4 de Êxodo, que é interessante, não precisa abrir não. Capítulo 4 de Êxodo, depois o irmão pode acompanhar. Que o Senhor se apresenta a Moisés. E o Senhor faz uma pergunta inusitada. O Senhor faz uma pergunta inusitada, ele diz: Moisés, o que é que você tem na mão? Oxi! Aí Moisés olha assim, um cajado. O que é que você tem na mão? Um cajado. Joga ele no chão, Moisés. Quando ele lança ele no chão, transforma em quê, irmãos? Aqueles cajados. Em uma serpente. E os irmãos sabem que a serpente simboliza Satanás. O mesmo Moisés que disse que o maligno se manifestou em uma serpente. E a única coisa que ele se apoiava, porque um cajado é para quê, irmãos? Um cajado é para se apoiar, um cajado é para bater, um cajado é para se proteger. Esse cajado para ele tinha muita importância. Ele se apoiava nisso aí. Mas o Senhor disse: lança ele fora, Moisés. Ele lançou, quando lançou fora, irmãos, era uma serpente. Era uma serpente. E quando ele viu aquela serpente, a palavra de Deus fugiu da serpente. Ele fugiu, irmãos. Ele fugiu da serpente. Mas o Senhor disse a ele: Moisés, pegue a serpente pela cauda. Irmãos, não sei se vocês já assistiram, ninguém pega a serpente pela cauda. As pessoas vão pegar na cabeça da serpente. Sabia que você ia falar. E aí, irmãos, para ele pegar na cauda da serpente, ele teria que se voltar para ela, irmãos, e colocar para cima dela para pegar na cauda. A palavra de Deus disse: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu, irmãos? Resisti ele. Moisés, resista, não corra. Venci. É para nós hoje, irmãos. Não corra. Resistir. Invoca o nome do Senhor.
Proclama a tua vitória na cruz do Calvário. Fala que o Senhor ressuscitou. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que está escrito. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Limpa a tua mente de tudo que não presta. Limpa a tua mente de rancores. Limpa a tua mente de coisas ruins, irmãos. Purifica na oração. A distância entre você e Deus é a mesma distância do chão e do seu joelho. É a distância, irmão. Quando você se ajoelha, o inimigo não tem poder. Porque o poder dele é limitado. O poder dele está na nossa reação. Se você colocar a sua esperança num cajado, você sabia que cada um de nós temos um cajado? É, irmãos. Em quem você se apoia? Tem muita gente que seria outra pessoa se tivesse desempregado. Você acredita, irmão Marcos? Se tivesse desempregado, seria mais crente, olha. Se tivesse desempregado, seria mais honesto. Tem muita gente que se tirasse o cajado da mão, era mais puro. Mas tem alguns cajados, né? Outro se apoia na fisionomia, mas se apoia, sabendo que a fisionomia ela desvanece. E ela vai ter um tempo para parar. E quando terminar, vai se segurar em quê? Outros de emprego. Outros, diz a Bíblia Sagrada, em cavalos. Outros em carros. Mas nós confiamos no Senhor, meu irmão. A palavra de Deus está nos sugerindo: confia no Senhor. Não confia em coisas passageiras. Não confia em coisas que passam. Irmãos, as coisas passam. Isso é a nossa fé. A fé, ela é alicerçada em Cristo. Ela não é alicerçada em coisas. Ela não é alicerçada em circunstâncias, mas em Cristo. Por isso, irmãos, por isso que a palavra de Deus diz: por aquela mulher, porque que colocar a tua casa alicerçada. Olha, Lívia, a casa, a sua vida. Coloca sua vida, Marcos. Colocar a sua vida sobre a rocha, sobre a fé em Jesus Cristo, sobre a sua rocha, Jesus, a pedra angular. Vem os ventos, vem a tempestade, e diz a palavra de Deus: está com ímpeto nessa casa, mas a casa não cai. Ele quer dizer, a sua vida está na mão de Deus. Ninguém nessa terra tem o direito da sua vida. A sua vida está na mão de Jesus. Nem mesmo as suas vontades têm poder sobre você. Nem mesmo o teu querer tem força sobre a sua vida. Quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, não há nada nessa terra que possa vencer o leão da tribo de Judá. Quando nós colocamos os nossos corações diante de Deus, sabe muito bem que o Senhor é por nós. O Senhor disse: ninguém que vier a mim lançarei fora. Aquele que o meu Pai trouxer não lanço fora. Aquele é meu. E ninguém tira da minha mão. Essa é a fé. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence essas coisas negativas que está no mundo aí, irmão. Que não é do nosso Pai. Não vem do Pai das luzes. Vem de coisas negativas. E a gente tem que repreender. Resistir o diabo. Resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Você pode até fraquejar alguns momentos da sua vida. Você pode acontecer isso. Pode, porque a investida é grande. Mas, amados, nós estamos com a palavra aqui. É a estrutura das nossas vidas. E o Senhor está lhe dizendo: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Faça isso. Faça isso. Não permita que você seja governado pelas coisas. Você pode até passar um tempo meio embriagado com tantas coisas ruins, mas o Senhor é contigo. O Senhor é comigo. E o Senhor nos deu, irmãos, uma ferramenta maravilhosa que nós falamos aqui no início. Chama-se arrependimento. Palavra parece tão antiga, mas é tão atual. Se arrepender. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. Salmista Davi disse: Senhor, me dá um coração puro. Porque antes ele tinha
coração puro. Mas agora, com tantas coisas negativas, ele tornou-se um coração impuro. Mas ele disse: Senhor, me dá novamente um coração puro. Eu não quero errar mais. Eu não quero cair mais num laço do maligno. Eu não quero mais fazer parte das tramóias dele, porque ele não tem nada contigo. Ó Senhor Jesus, proclamar a vitória de Cristo em nossas vidas, irmãos. Essa é a nossa fé. Certa vez, no capítulo 11, versículo 28 de Lucas. Vamos lá. Lucas 11, 28. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Veja onde é que está a nossa fé. A nossa fé está no coisas. A nossa fé, ela não está somente alicerçada em palavras. As palavras, elas têm uma ação. E nós temos que obedecer o Senhor. Nós estamos falando algo aqui muito poderoso da parte de Deus, que é a fé, irmãos. A fé vence o mundo. Pela palavra de Deus se fez o mundo, irmãos. É por essa palavra que nós temos que estar alicerçados. Aí diz assim: ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam e as cumprem. Senhor Jesus, mas bem-aventurados. Porque é bem-aventurado? Feliz. Pessoas felizes. Quando nós colocamos a nossa fé em ação. Quando o maligno bota uma coisa para você e você rejeita aquilo, em nome de Jesus, vai orar. Uma oração é um combustível maravilhoso. Nós temos falado, no capítulo 25 de Mateus, tem uma parábola maravilhosa. O Senhor disse que tem 10 virgens. Quer dizer 10 virgens, 10 irmãos. 10 irmãos. E aí tem 5 irmãos que são prudentes. E tem mais 5 irmãos que não são prudentes. E qual é a diferença daqueles 5 irmãos que são prudentes e daqueles 5 que não são prudentes? Qual é a diferença daquelas 5 ovelhas prudentes, irmão Nilton, e daquelas 5 que não são prudentes? É que tinha 5 prudentes que, além das vasilhas, que elas tinham a lâmpada, tinha um candeeiro, além que tinha combustível no candeeiro, ela levava consigo umas vasilhas, Lívia. Ela levava consigo umas vasilhas. Para que as vasilhas ela levava? Para colocar mais combustível. Porque quando acabasse aquele combustível, ela não precisava apagar o fogo. Ela rapidamente já preenchia. E ali aquela lâmpada continuava acesa, aquele candeeiro continuava aceso. Irmãos, por que com isso? A nossa vida é assim. Vai chegar um momento que a nossa fé vai fazer isso, olha. Vai descer, vai descer, vai descer. E você vai ficar e colocar até em dúvida a existência de Deus. Você vai ficar confuso, porque o maligno são 6.000 anos de experiência de derrubar o homem. Não é brincadeira. O irmão Givaldo diz uma palavra que eu concordo. O diabo não deve ser diabo. E o apóstolo Paulo nos avisa: aquele que pensa que está em pé, ore para que não caia, porque já está caindo. E Paulo compreendeu que quanto mais você acha que está santo, é que você está mais terrível ainda. Está terrível. Você tem que entender que nós estamos num processo de regeneração pessoal, cada um. Por isso que nós temos que andar ouvindo a palavra de Deus, que é o jato da palavra, para nos purificar, irmãos. E aquelas vasilhas que estavam ali, elas tinham combustível. O que é esse combustível? Aqui, além da fé que nós temos em Deus, nós temos que manter o amor.
Nós temos que manter a esperança, irmãos. Nós não podemos abandonar. O amor é a prática, é o perdoar, é a misericórdia. Já que eu estou com problema, meu Deus, de ter tanta convicção em ti, eu vou praticar o amor. Eu vou praticar o amor. Eu vou manter a esperança. E o Senhor vai dando combustível novamente para aquele pavio fique aceso. Senhor Jesus. Então, amados, esse pavio somos nós. Esse pavio somos nós. Quando se coloca o combustível do Espírito, ele vai voltar a queimar. Ele vai voltar a queimar, irmãos. Não fique triste quando a coisa começar a ficar estranha para o seu lado. Porque é assim mesmo. A palavra de Deus diz que Paulo tinha uns problemas lá, rapaz. Que ele disse que era um espinho na carne, era algo que incomodava ele. Aquilo ali ficava na mente dele direto, incomodando. E ele disse, meu Deus, tira isso da minha mente, tira isso da minha carne, tira, Senhor. Ele disse, por 3 vezes, ninguém sabe quanto tempo ele levou orando. Mas ele disse também, que da parte de Deus, ele disse que sentiu o Senhor dizer, Paulo, a minha graça te basta. O que é isso? Você é isso mesmo. Aconteceu isso, é isso mesmo. Mas o meu favor com você não depende disso. Eu sou com você. Porque o meu poder se manifesta é na sua fraqueza. É quando você sabe que você está fraco. É quando você reconhece que você é um fraco. Aí é que você está forte. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa necessidade de Deus, irmão. Na bem-aventuranças, quem vai reinar com o Senhor são os necessitados de Deus. Quando nós entendemos que somos necessitados de Deus, nós colocamos combustível nas nossas vasilhas. Isso significa, nós não confiamos em nós mesmos. Não se confie em você. Você e eu somos frágeis, caímos, mas o Senhor é forte. Então sempre tenha uma reserva, irmão. Sempre tenha algo mais. Para que quando chegar no dia da tentação, no dia da angústia, você tenha combustível suficiente para chegar até o final. Senhor Jesus. Quer ler mais um versículo aqui, irmãos, em Hebreus, capítulo 11. Senhor Jesus. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É crer que em Cristo nós estamos bem. É crer que em Cristo tudo já está resolvido. É crer que em Cristo a nossa família já está salva. É crer que em Cristo tudo que é das nossas vidas está na mão de Jesus Cristo. É crer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fé. Isso é fé. E entender que o Senhor vai nos arrebatar. E o Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem crê aqui que o Senhor está voltando? O Senhor disse que ia voltar. Não foi o homem que disse que Jesus Cristo está voltando. Foi Ele que disse que ia. Ele falou, Ele irá cumprir. Ele disse que 2 estarão numa cama. Um vai ficar e o outro vai sair. Quer dizer, marido e mulher. Né? Um vai ficar e o outro vai subir. Diz que 2 vai estar no campo. Um vai ficar e o outro vai subir. Sempre a metade. Irmãos, que a gente seja a metade boa. Né? A parte de 50% boa. O Senhor disse que vem com a gente, que Ele quer fazer uma festa. Ele quer fazer uma festa. Essa festa, Lívia, chama-se a festa do Cordeiro. Quem ficar vai dar de testa com o anticristo. Quem ficar vai sofrer uma situação terrível que Jesus Cristo disse que na terra nunca houve. As doenças vão se multiplicar, as guerras, a fome e morte. Você não vai ter tempo nem de olhar para o espelho. Porque em guerra ninguém olha para o espelho. Não é não, irmão Marcos? Quem sabe, o irmão do exército sabe disso. Quem vive em guerra não tem tempo, irmão, para nada. O tempo que vem por aí é pesado.
E quem estiver vivo na terra vai pedir para morrer, diz a Bíblia Sagrada. Não vai ter mais luxo de nada. Porque não vai ter tempo, porque você vai cuidar agora de como escapar. Senhor Jesus. Agora em março, está previsto uma saravalhada de pedras na terra. Está passando aí um planeta, estilo cometa, que estão até relacionando, né, Nick? Como for o dragão do Apocalipse 12, porque ele tem uma cauda e lança as estrelas do céu para a terra. Planeta vermelho. Ibiru, o nome do planeta. E em arcadiano, esse nome, Ibiru, significa transição. O que é transição? É uma mudança. Uma mudança de tempo. Porém, tu vai se guiar por isso. Eu estou dizendo que vem coisas por aí. Nós temos anunciado isso desde 2018. Israel está na geração dela. A palavra de Deus disse que Israel ia se completar uma geração. A geração de Israel é de 70 a 80 anos. Já está em 73. Falta só 7. E ninguém sabe o que vai acontecer nesses 7. As previsões são as piores possíveis, irmãos. Porém, muitos estão casando e se dando casamento. Quando o Senhor disse paz, ele está falando sobre a questão de Israel. Lá em Israel, o povo árabe já está fazendo paz com Israel. É uma profecia bíblica também. Mas diante de qualquer coisa, nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Crendo na sua misericórdia. Sabendo que o Senhor não vai nos abandonar. É ficar firme. Eu estava dizendo ontem o Nick, é continuar lendo Bíblia. É continuar orando, se arrependendo, se afastando de pecado grosseiro, saindo de possível, correr mesmo, resistindo o diabo, proclamando o Evangelho no lugar que o Senhor está nos enviando para proclamar, trazendo os irmãos da Lagoinha para Penedo. E é esse negócio que Jesus quer. Vamos dar uma palma para Jesus, irmãos? É isso que Jesus quer, irmão. Ele disse: olha, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, eu amo. Diga assim: eu amo. Cuide dos irmãos da Lagoinha. Ah, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Né, irmão Marcos? Não é pecado não dizer isso, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Né? Amados, palavra muito forte. Palavra para edificação mesmo. Para a gente ficar atento também, né? Nós não temos tempo a perder. E se você quiser ganhar tempo, ande com Deus. É isso. E uma coisa que eu ganhei interessante, quando o irmão falou de Moisés. Moisés tem o seu cajado, algo que ele se apoiava. Vamos trazer o nosso cajado. Qual é o seu cajado? O meu pode ser o consórcio, que é o que eu vendo. O meu trabalho pode ser isso. Pode ser o meu cajado. Qual é o seu? Cada um veja qual é o seu apoio. Mas na questão de Moisés, que ele tanto se apoiava no seu cajado, Deus mostrou para ele que nem no cajado dele ele poderia confiar. Porque a confiança dele, de Moisés, tem que ser somente em Deus. E realmente esse versículo tem até um louvor que fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. É nesse nome, é nele que nós devemos nos apoiar. Por isso que em Hebreus, vamos lá em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Vou passar rápido, eu vou ler aqui rapidinho. E diz assim: olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então é para esse que nós devemos fitar os nossos olhos, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em troca da alegria, irmão, que estava proposta, ele passou pela cruz. Interessante, Deus se fez homem para nos conquistar. Olha que amor, irmão. Então foi isso que eu ganhei, né? Graças ao Senhor.